Vai ser o foco do jogo de hoje da semifinal do Carioca. Boa noite, prazer falar com todos. Primeiro que o Vasco joga em qualquer estádio, o Vasco não tem nenhuma objeção a qualquer campo de jogo. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Newton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. Nos últimos anos, o Vasco já tentou usar em algumas oportunidades o Maracanã, institucionalmente não teve sucesso com relação a isso, embora o Maracanã seja um estádio com uma tradição muito grande no Rio de Janeiro, no futebol brasileiro. O Vasco não tem tido recentemente essa possibilidade. Pessoalmente, desde a minha chegada no passado, a gente tentou jogar, por exemplo, o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. E o Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco, sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar um outro mando de campo, permitindo que a gente faça a acessão do estádio do Newton Santos. Então, institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido para o Botafogo, ser atendido. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio do Newton Santos. Então, além desse aspecto institucional, para a gente jogar no Maracanã, eu acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos, como, por exemplo, o Vasco não pode ser mandante no estádio e não tem direito a explorar camarote, não tem direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas, e se o clube é mandante, ele deveria se beneficiar também dessas receitas. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a possibilidade de uso do Newton Santos, nesse momento, é mais adequada aos interesses do Vasco, e como a gente manifestou durante a reunião, o Vasco quer manter um contato positivo com o Flamengo, para de repente, durante a temporada, a gente poder usar o Maracanã em outras oportunidades, como, por exemplo, no domingo à noite, institucionalmente, o Vasco tentou fazer um contato com o Flamengo, já sobre essa possibilidade da semifinal, a gente não teve sucesso. Na segunda pela manhã, a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Newton Santos, a gente faz o contato, e aí depois que terminou vazando em público, aí o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das duas partidas do Maracanã, mas a gente já tinha tido conversa com o grupo de jogadores, conversas internas com a diretoria, conversa com o próprio Botafogo, e a gente preferiu manter a nossa posição.